Fala torcedor rubro-negro. Trouxemos especialmente para vocês, mais um corte para reagirmos em relação ao nosso Mengão malvadão. Nação, faça agora mesmo sua inscrição no canal, com isso, você fica informado em primeira mão de tudo do Mengão. Também ative o sino das notificações para saber de tudo rapidamente. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, vamos mostrar a força da maior torcida do mundo. Vamos lá para mais essa notícia. Mauro César, o que fica de ensinamento para o Flamengo depois desse jogo? Flamengo que perdeu uma grande oportunidade lá na Argentina, Mauro. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Assim, de fato, era uma oportunidade de vencer numa situação... O Flamengo nunca venceu o Racing, né? São 5 jogos, 4 empates e uma vitória do time argentino. São poucos jogos, mas nunca conseguiu derrotar esse adversário. Mas pelo contexto, o Racing desfalcadíssimo, ainda perdeu o Rojas no dia do jogo, também lesionado. Jogadores suspensos, 5 jogos recentes pelo Campeonato Argentino, 4 derrotas e um empate. Ou seja, o time vinha mal, vem mal, né? Ainda ficou com um homem a mais no primeiro tempo, então se ofereceu-lhe uma possibilidade de uma vitória. Uma chance maior de uma vitória. Mas acho que o time é um time ainda muito acomodado. Eu não falo do técnico. A única coisa que você não pode falar do São Paulo é que ele é acomodado. O cara fica quicando na beira do campo feito um louco, acomodado, preguiçoso. Ele não é. Eu não acredito que ele chegue para o jogador e fale, ó, troquem passes de forma estéril, indefinidamente, e não façam gol. Não deve ser essa a instrução. Não é para isso que ele treina o time. Isso me parece óbvio, né? Mas os jogadores, eles se acomodaram no segundo tempo, especialmente, né? Foram 45 minutos com um homem a mais, uma vantagem do placar adquirida no primeiro tempo ainda. E o time não martelou, não buscou, ele ter usado muita palavra contundência, não houve essa contundência para fazer um 2-0 meio que liquidar o jogo ali. E aí aconteceu a expulsão, muita gente acha que ele deveria ter tirado o Wesley porque já estava com amarelo. Eu penso que toda vez que o jogador toma amarelo no primeiro tempo, se o técnico for trocar, ele vai queimar todas, eu não digo, mas metade ou mais das suas substituições no primeiro tempo. Porque o jogador toma cartão no primeiro tempo. O jogador tem que saber também se comportar. E o Wesley, embora seja muito jovem, ele é muito estabanado. Então precisa ser orientado, tem que ser treinado. Já contra o Botafogo, o pênalti, que para mim não houve também, foi marcado, mas foi com ele. Entre outras situações que defensivamente ele é bem afoito. Né? Mas é inerente ao jogador jovem. O elenco tem 3 laterais direitos. 2 estão fora de combate, o Mateuzinho e o Varela. Então só tem ele, né? O Wesley, para jogar. Então acho que assim, o resultado foi frustrante pelas circunstâncias, mas para efeito de classificação não deve ser nenhum problema, porque vai jogar em casa com o Racing, vai jogar em casa com o Alcas, e o próximo jogo é fora com o Ñublense, que jogando em Concepción, no Maracanã ou em Plutão, o Flamengo tem a obrigação de ganhar. É o time mais fraco do grupo e joga numa cidade que não é dele, sem tanta torcida. As possibilidades de vitória acho que são bem razoáveis ali, o jogo vai acontecer ainda desse mês. Então acho que não é esse o problema. A grande questão do Flamengo é que as pessoas acham que tudo vai funcionar maravilhosamente bem, de forma imediata, com a chegada de um treinador. Se você comparar os 5 primeiros jogos do Jesus, eles foram piores do que os 5 primeiros do São Paulo. Ele teve uma eliminação da Copa do Brasil para o Atlético, teve uma goleada de 6-1 no Goiás, como ele teve também agora no Maringá, uma goleada de 8-2, tem esse ponto aí em comum, mas tem uma eliminação, tem uma derrota para o Bahia, para o Bahia foi do 6º jogo, perdão, mas tem uma eliminação, tem um empate com o Corinthians, fora de casa, que parece muito com o empate de ontem, né? Empatar com o Corinthians em Itaquera. Aliás, o único técnico recente do Flamengo que não venceu em Itaquera foi o Jorge Jesus, porque quando lá esteve foi 1-1. Estava 1-0 o Corinthians, o Gabigol empatou o jogo. E depois perdeu o jogo para o Emelec, que foi um jogo que quase tira o Flamengo da Libertadores, em que ele também foi muito questionado porque ele escalou o Rafinha no meio campo e não deu certo. E aquilo ali, nossa, foi uma enxurrada. Depois disso ele se acertou, porque não é em 4, 5 jogos que você resolve. Eu já falei e vou repetir aqui, se você olhar a tabela do Brasileirão, tem 5 times ocupando as 5 primeiras posições, todos eles têm técnicos que trabalham há mais de um ano. Isso não é coincidência. Não é coincidência. Você pegar o primeiro jogo do Vojvoda contra o Crato lá em 2021, o Fortaleza não jogava o que joga hoje. Pegar o Fluminense, quando chegou de volta o Fernando Diniz, o Ganso não estava jogando o que está jogando hoje. Se você pegar mesmo antes do Abel Ferreira, quando o Palmeiras decidiu o Campeonato Paulista com o Vanderlei Luxemburgo ainda, em cima de quem foi feito o gol de empate do Corinthians, jogado do Jô? Do Gustavo Gomes, que hoje é considerado o zagueiro histórico do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras não era esse Palmeiras de hoje. Por que o Palmeiras hoje é mais forte? Porque tem um trabalho bem feito que leva tempo. E as pessoas acham realmente que o São Paulo vai chegar lá e com a varinha mágica para fazer plim, né, com o seu mago Merlin, e tudo vai ficar maravilhoso, o time vai jogar como uma máquina. Não vai. Não é assim que funciona. E os jogadores têm que ser mais cobrados, de fato, mais questionados. Ele pode ser questionado também pelas escolhas, acho que isso é normal, críticas pontuais, as escolhas do técnico, a estratégia, substituições, acho que cabe tudo isso. Mas o entendimento de que não vai funcionar um time de uma hora para outra, acho que tem que existir. Achar que a simples troca vai fazer tudo. O Flamengo fica nesse recomeço eterno. Né? E isso por culpa da diretoria, que permite isso, e não dá sustentação a treinador nenhum,
parte significativa da torcida, especialmente a rede social, que é a Flamimimi, que acha que nunca está nada bom, e parte da imprensa também, que acha que só porque os jogadores são bons jogadores, são ótimos jogadores, o elenco é caro, que só isso basta. Se isso bastasse, o PSG era campeão do mundo. Campeão europeu, campeão de tudo. Não basta. A montagem de uma equipe não passa só pelos nomes e até pela qualidade dos profissionais, da comissão técnica. Depende de trabalho, de tempo, de um mínimo de paciência, o que realmente parece que não existe. É muito repetitivo ter que falar isso, mas a gente falava com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira, com o Dorival, com qualquer um. E aí tem a memória fraca das pessoas. Não, com o Dorival o time jogava bem. O time não jogava bem com o Dorival há muito tempo. O último grande jogo foi em setembro na Argentina contra o Vélez. Setembro, estamos em maio. Ou seja, estamos mais próximos de setembro de novo do que de setembro do ano passado, porque faz um ano. Foi o último grande jogo, e foi por acaso também na Argentina. Depois disso, o Flamengo não fez grandes jogos, alguns razoáveis, bons, outros péssimos, e ainda assim foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas de lá para cá já vinha num declínio. E aí tenta um recomeço com um técnico, aí manda embora. Agora um outro técnico, aí em 5 jogos tem que ser uma maravilha. É impossível, isso não vai acontecer. E, como bem me lembrou o Piperno, o Renato Gaúcho teve um início fulminante. Por quê? Porque não foi um recomeço de trabalho. O Renato pegou um time que tinha conteúdo dos técnicos anteriores. Fez alguns pequenos ajustes, o time passou a ser um pouco mais objetivo, a definir as jogadas mais rapidamente, mas o que houve com o Renato é que os jogadores que desfalcavam o Flamengo eram muitos. Na reta final do trabalho do Rogério Ceni, eles voltam justamente quando o Renato assume. O Arrascaeta, por exemplo, ele volta no último jogo do Rogério, entra no segundo tempo contra o Atlético em Belo Horizonte, o Flamengo perde esse jogo e ele perde um gol feito, o Arrascaeta, que era o gol de empate, foi 2-1. E ali aquela derrota tirou a demissão do Rogério Ceni. Ou seja, ele já tinha voltado, jogou ali, depois começou a jogar, aí voltou Gabigol, Everton Ribeiro, os caras estavam na seleção, jogador machucado voltou, aí de repente o Renato tinha o elenco todo à disposição, praticamente todo ele, que não estava à disposição do seu antecessor. E o time tinha as memórias de coisas boas com o Ceni, com o Jesus e com o Domenech também, especialmente com o Domenech do ponto de vista ofensivo, né? O time criava muito, embora tomasse muitos gols. Então o Renato fez ali alguns ajustes, aquele discurso motivacional dele, a história do DVD, funcionou por um breve período. Porque quando vieram os desfalques novamente, por mais uma data FIFA e os problemas de lesões que são inerentes a uma temporada pesada como é aqui do Brasil, ele não encontrava soluções. E aí o Flamengo foi definhando taticamente, tecnicamente caindo e foi se arrastando até o final da temporada. Mas decidiu a Libertadores por 2 razões. Uma pela qualidade do elenco, e outra porque teve um caminho mais facilitado. Tivesse enfrentado adversários mais difíceis, provavelmente não teria chegado nem àquela final. Mas teve um caminho mais fácil, teve sorte de encontrar alguns adversários que não eram tão desafiadores assim. Aí foi avançando. Ainda assim perdeu os 3 títulos e aí perceberam que o Renato não era o técnico dos sonhos, como imaginavam aqueles mais iludidos, né, que esqueceram 5-0, esqueceram todos os fiascos anteriores. Então é preciso um pouco de calma. Até na passagem do Renato, eu lembro do jogo mais mentiroso de todos, que foi um 5-1 no São Paulo. O São Paulo faz 1-0 no Maracanã, o Bruno Henrique faz um gol que é anulado, aí baixa lá um caboclo do Bruno Henrique, ele faz 3 gols. Ele resolve o jogo, assim, em poucos minutos, 5 minutos ele faz 3 gols. Aí o São Paulo, que é um time um clube cujos times, né, têm sido de baixa autoestima pela jejum de títulos e tal, a gente vê várias situações que o São Paulo toma um soco, ele tomba, né, ele vai a nocaute. O São Paulo foi nocauteado, aí o Flamengo fez 4, fez 5. Aí quem viu ele 5-1, nossa, que massa, o jogo não foi nada disso. Não foi nada disso. O jogo virou assim de uma hora para outra. Pô, o Renato é um gênio. Não era nada genial. Era o Crespo do técnico de São Paulo naquela oportunidade. Então essas avaliações muito imediatistas são, acho que um sério problema do nosso futebol e no Flamengo ela se agrava por conta desse contexto, que eu ainda acho sempre que os maiores responsáveis são os dirigentes, porque não bancam ninguém, técnico nenhum. Todos esses 5 que estão liderando o campeonato passaram por crises e cobranças em algum momento. Questionamentos, porque ninguém fica um ano no flat ali, só vencendo. Vai ter uma eliminação aqui, um probleminha ali, mas enquanto outros clubes mantêm os seus profissionais, o Flamengo não, ele fica na tentativa e erro eternamente. Nenhum treinador no Flamengo, vencendo ou perdendo, teve a tão desejada sequência. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Vanderlei Luxemburgo. Ele concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, apresentação oficial do Luxemburgo no Corinthians. Nós estamos separando aqui alguns trechos e daqui a pouquinho nós vamos falar do Corinthians e da apresentação oficial de Vanderlei Luxemburgo. O Mauro César tocou no nome do Jorge Jesus, lembrando ainda essa sequência que não foi tão boa nos primeiros 6 jogos do Jesus. Ele também teve um período de preparação, quase uma pré-temporada por conta daquela parada na Copa América, né? Quase um mês, né? Quase um mês. 3 semanas exatas, 20 dias por semana exata. Então ele teve 20 dias de preparação, né, para tentar acertar as coisas. Ainda assim, os primeiros jogos não foram aqueles jogos do Flamengo.
caiu na Copa do Brasil, teve esse empate em Itaquera que o Mauro César citou, e só depois que o Flamengo, né, veio a ter uma sequência e embalou. Na chegada, na volta do Equador. É verdade. Confusão, queriam bater em todo mundo. Ficou muito pressionado depois daquele jogo. Muita gente destaca a partida contra o Emelec. E o Sampaoli está conhecendo esse time do Flamengo, Flávio. Ontem a experiência foi o Pulgar no meio de campo. A gente também acompanha a insistência também do Sampaoli em alguns jogadores nesse time do Flamengo. Mas o Pulgar ontem foi a novidade, Flávio. Ele está conhecendo o time. A palavra que você usou é isso mesmo. Ele está conhecendo o time. Vai fazer experiências, vai... Ele não é um cara que repete muita escalação. Ele mantém algumas bases, mas ele muda bastante o time. E vai sentir os jogadores. É claro que ele conhece os jogadores. Mas aí precisa ver como esses jogadores vão render dentro das ideias que ele aplica. Eu cito sempre aqui uma entrevista do Mourinho quando ele fala que ele não treina jogador. Ele treina time. Então ele treina um sistema de jogo e o jogador que se adaptar melhor às ideias que ele tem, ou o jogador que possa ser adaptável àquilo, você também às vezes precisa se adaptar um pouquinho, né, ao sistema do jogador, é o jogador que vai funcionar. Então ele fala, eu não treino jogador, eu treino time. E eu acho que ele está muito nessa, sabe, treinando time. De repente o Pulgar é um cara que pode chegar e preencher alguma situação. Foi citado aqui alguém para o lugar do Arrascaeta, que infelizmente está se contundindo muito, né? Não é de agora que ele está se contundindo. Parece que é uma coisa que não vai ter muita alternativa. Então ele está achando um time, ele está procurando peças, de repente lá ele acha, né? E aí que entra o apoio da direção. Isso. Porque quando é um técnico, digamos assim, menos badalado, ele se curva, né? A gente fala sempre aqui, refém dos jogadores, quer dizer, eu estou acostumado a jogar naquela posição, qualquer coisa que me tira daquela área, daquela posição, me incomoda e eu vou à loucura. E é uma tragédia para qualquer treinador. Você citou o Mourinho, que é um pouco mais difícil para o jogador torcer o nariz. Né? E no São Paulo... Ele responde isso quando pergunta sobre como é que era para ele treinar o Cristiano Ronaldo. E a resposta dele... Eu não treino jogador, eu treino time. Então, e no caso do São Paulo, ele é um treinador que tem, digamos assim, casca, né, blindagem, não precisa nem da diretoria, ele, né? E agora, a diretoria tem que deixar claro que ele pode fazer isso que você falou, treinar o time, olha, não está conseguindo fazer o que eu estou pedindo, coloca o outro. Enfim, é um drama, a gente sabe... E com o avião andando, né? Em pleno voo. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. É um drama. Então, tomara tenha sucesso. A gente sempre está cobrando nos últimos tempos aí um aperto maior nos jogadores. Não é sempre o bumbum do técnico que tem que estar aí na janela para tomar chumbo. Tá certo? Pelo menos aqui nós não carregamos essa culpa. Todos nós falamos isso aí, né? Não jogamos só técnico pela janela, não. Tomara que dê certo, é isso. Ô Piperno, muita gente questionando as alterações do Sampaoli no jogo de ontem. Por que não tirou o Wesley? Tava na cara que ia ser expulso e tal. Você concorda, Piperno? Não, assim... Aí vai muito nisso que o Vanderlei acabou de falar. Tem que, em muitos casos, responsabilizar o jogador. Se eu tomo um cartão amarelo... Por exemplo, o dia que o Jailson foi expulso na Bolívia, ele não jogou mais e tal, né? Porque, veja... o sujeito tem cartão amarelo, no caso do jogo lá contra o Bolívar. Aí, ele na entrada da área dá uma cortada, faz um bloqueio com as mãos na bola. É óbvio que ele vai tomar o segundo amarelo, ele sabe disso. Então, o jogador que toma cartão amarelo, ele naturalmente tem que se precaver também. Ele tem que, veja, futebol só com os pés e com a cabeça. O cara tem que ser inteligente. Ele sabe que, dependendo da ação dele, ele vai estar muito mais sujeito a tomar um segundo amarelo. Não tem jeito, mas muitas vezes tem, Muitas vezes tem. Aí, assim, tem que cobrar da inteligência do jogador. Às vezes da maturidade, enfim. Mas veja, eu sempre digo que o trabalho do treinador ele vai até um determinado limite. Às vezes ele escala o melhor goleiro, o goleiro vai lá e toma, enfim, um frangaço. Ele põe o melhor zagueiro do mundo... O zagueiro vai lá e comete um pênalti bobo. O atacante perde um gol com o gol aberto. O que o treinador pode fazer numa situação dessa? Então,
Não põe a culpa no técnico, não. Acho que ele não tinha um reserva para posição. O jogador tem que, enfim, tomou cartão amarelo, como vai tomar dezenas e dezenas ao longo da carreira dele. Imagina se a cada cartão amarelo que um volante toma, professor, tem que sair. Tem a paciência, né? O Wesley tem 19 anos, é jovem, mas como disse o Mauro César, também um pouco atrapalhado, porque fez o pênalti contra o Botafogo, agora a expulsão na Copa Libertadores, e depois que ele é expulso, o Racing empata o jogo contra o Flamengo, tira a vitória do Flamengo. Flávio Prado, não é o caso de crucificar esse garoto, né? Muito promissor, mas ainda assim tem que entrar mais ligado. Ele tem que aprender com esse erro. Normal. Acho que é por aí, né? Se você não fizer isso, não pode queimar um jogador de 19 anos. E ele tem qualidades. Eu gosto, pelo que eu vi até agora, eu estou gostando muito desse garoto. Também não. E aí você ganha um jogador como o Ayrton Lucas para utilizar mais pelo meio. Quando você ganha uma opção de um lateral, você libera um jogador com uma qualidade como o do Ayrton Lucas, no meu modo de entender, que pode ser usado de uma maneira. Ele é um jogador maior do que simplesmente o cara que vai e volta pelo lado do campo. Então eu acho que é um cara que ele pode dar, inclusive, essa opção pro São Paulo. Então, claro que não. Deixa o garoto lá, deixa o garoto trabalhar.